rei Josias, o último rei bom de Israel até o cativeiro babilônico. O último rei bom. Existiram bons reis em Israel, mas houve uma sequência terrível ao final, precedendo o cativeiro babilônico, de péssimos reis, e este foi o último rei bom. Eu quero ler parte da história dele. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear um pouco, visitar alguns versículos da Bíblia. Abra, por favor, segundo livro de Reis, capítulo 22. Nós vamos ler até o versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprovava e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Até aqui. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor abra os nossos corações para entender, aplicar e viver esses textos que foram, esses 2 versículos que resumem de alguma forma a vida do rei Josias. Há muito tempo atrás, uma música fez sucesso, uma música popular. E essa música popular brasileira, para alguns cristãos, é como uma representação de um karma. Porque Jesus pregou novidade de vida, vida nova, mas muitos cristãos, de alguma forma, mesmo frequentando igreja, mesmo tendo uma vida religiosa, estão presos a uma vida sem mudança. É o que alguns pastores chamam da teologia da Gabriela. Não da nossa Gabriela, espero que esteja aqui. Essa música popular do Dorival Caymmi diz assim: quando eu vim para este mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. E a música prossegue quando ele diz assim, ela diz: eu nasci assim. Eu vivo assim. Eu vou ser sempre assim. Gabriela. Algumas pessoas se acomodam de tal forma que a mensagem do Evangelho não produz mudança nessas vidas. Não porque o Evangelho não seja poderoso para mudar a vida, mas porque emocionalmente, espiritualmente, ela cria bloqueios para si. E a vida dessas pessoas tende a se estagnar, paralisar e até retroceder. Josias talvez fosse um rei que pudesse dizer: eu sou adepto da teologia da Gabriela, porque eu vivo numa família que tem uma sina de não dar certo. Você sabe quem é o avô de Josias? Manassés. E eu vou contar um pouco do que o texto bíblico fala da herança espiritual que Josias recebe do seu avô Manassés, um homem que chegou ao poder aos 12 anos, reinou mais de 50 anos, um rei perverso. Versículo 6 do capítulo 21 diz: chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, o avô desse homem. Praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médiuns, a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira do Senhor. Pensa que acabou? O versículo 10 do capítulo 21 de 2 Reis, continua dizendo, versículo 11: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus, que os antecederam, e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizeram. Pensa que acabou? O versículo 16 diz: Manassés também derramou tanto sangue inocente, que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor
reprovava. Esse homem morre, nasce o pai de Josias. O pai de Josias chama-se Amon. Esse homem começa a reinar com 22 anos, aparentemente maior de idade, homem feito, homem que podia mudar a história da sua família, a própria história dele e da nação. Mas o que é que o texto diz aí no versículo 19 ainda do capítulo 21? Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém, apenas 2 anos. O nome de sua mãe era Messulimete, filha de Harus. Ela era de Jotbá. Versículo 20. Ele fez o que o Senhor reprovava, como fizera Manassés seu pai. Versículo 21, isso é chocante. Imitou o seu pai em tudo. Imitou seu pai em tudo. Prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Qual é o futuro? Qual é a expectativa? O que se pode idealizar nessa família, na história familiar desse povo? O que esperar de Josias, irmãos? Se o seu pai provavelmente é o pior rei de Israel. Se o seu avô é o pior rei de Israel, o seu pai imitou tudo o que seu avô havia feito. O que esperar? E para completar, como diz lá em Pernambuco, esse menino assume o trono aos 8 anos de idade, porque seu pai reinou apenas 2 anos. E aí nós temos a primeira lição. E eu queria que você prestasse muita atenção. Nós somos chamados, a Bíblia nos convida a crer em Deus. A Bíblia nos convida a acreditar que Deus pode mudar a nossa história, o nosso futuro, o nosso destino, o nosso interior. Se nós não conseguimos crer em Deus, você acha que você vai conseguir acreditar em você? Quando você não acredita em você, é sinal claro que você não acredita que Deus pode fazer isso na sua vida. E muitos vivem ali, nessa paralisia letárgica, nesse medo terrível, de não conseguir sem tentar, que é o mais trágico. E se acomodam naquela expectativa, é assim mesmo. Não tem jeito, é só seguir o curso, é só deixar as coisas acontecerem. Se na minha vida as pessoas bebem, se embriagam, tem que ser assim, porque sempre foi assim. Lá em casa a pessoa se acomoda com qualquer tipo de emprego, dando salário mínimo, está tudo bem, porque sempre foi assim. E o nosso retrato, a nossa interface é justamente a história passada da nossa família, de uma herança terrível. E a gente acha que a gente não tem chance de mudar, porque sempre foi assim. Meus irmãos, eu creio num Deus que quer fazer nova todas as coisas, e você tem a chance de mudar a sua história e a história da sua família. De fazer diferente, de ser diferente. Levante sua cabeça e diga: não vou repetir, não vou replicar a história da minha família. A história do exemplo mau que eu recebi. Eu olho para Josias e eu vejo um homem com a disposição abençoada de dizer: eu vou ser diferente, porque Deus vai me dar condições para ser diferente. É essa atitude de romper com as tradições históricas, com as maldades históricas, com as maldições históricas da nossa família, com os exemplos terríveis históricos, e dizer: vai ser diferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É preciso uma atitude, além de fé.
Isso me alegra muito na história de Josias. Um homem que não se prendeu com as amarras históricas de maldade, de pecado e de escravidão da sua família. É um homem que diz, vai ser diferente, vai ser novo. A Bíblia não diz que tudo se fez novo. A Bíblia não diz que Deus reescreve a nossa história. Eu acredito nisso. E nós temos que acreditar, senão a gente muda só a capa. E o interior fica ali preso. Nem vontade de fazer as coisas você tem, porque você não acredita em Deus e nem em você. Segunda observação que faço nessa história, que para mim é muito importante, além dessa atitude de dizer, não vou repetir a história, é de entender que agentes da história, e quando eu falo agentes, não são pessoas, são agentes que são intermédios para abençoar outros, agentes da história. Podem fazer muito bem na nossa formação para fazer a diferença. Esse menino tem 8 anos quando sobe ao trono. Ele se cercou certamente da sua mãe e de assessores que foram bênção para ele. Seu avô, seu pai, a família deles não era referencial para eles. Mas alguém ao redor desse menino foi bênção na vida dele, ao ponto de inculcar na mente, no coração, verdades preciosas e eternas. Um amor e um apego a Deus preciosos para a caminhada da vida. Alguém que pôde chegar nele e dizer assim, meu filho, você tem chance de ser diferente. E ele acreditou que podia ser diferente, porque agentes da história trabalharam no coração dessa criança. 8 anos de idade. Tutelado provavelmente por sua mãe. E aí vem uma palavra às mães. Ninguém ora como uma mãe pelo filho. Ninguém ora como uma mãe pelo filho. Pai pode até orar, mas como uma mãe ninguém ora. E nós estamos num problema histórico de legado. Antigamente, queridos, mulheres oravam muito mais do que homens. Hoje as mulheres nem orar querem. Aquele negócio, chega cansado em casa, tem que ler a Bíblia para o meu filho, orar com ele. Ah, não. Dá o joguinho, dá o celular. Dá lá o tablet para ele. Aí fica lá a babá eletrônica cuidando do seu filho. Aí galinha pitadinha. Aí são outras coisas. A gente não ora mais com os filhos da gente. A gente não ensina versículos aos filhos da gente. A gente não paga preço em oração. Sei que você está cansada, mãe. Sei. Mas nós estamos perdendo isso. Pastor Jeremias, percebendo esse vácuo, esse ato geracional, ele fez uma observação muito interessante. Ele disse assim, hoje as filhas têm problemas, ligam para as mães, porque não são capazes mais de desenvolver uma vida de oração. Quando a mãe morrer, o que vai acontecer com essa pessoa? Ore pelos seus filhos, eduquem seus filhos no caminho do Senhor, fale, evangelize seus filhos, mostre a eles os caminhos do Senhor para os seus filhos. Sabe para quê? Para que ele não possa ser influenciado pelo mau exemplo. Essa criança de 8 anos, sentada no trono, foi cercada por pessoas que mudaram a história desse reino e desta vida, desse rei. Nós não podemos terceirizar a educação espiritual dos nossos filhos. Os nossos professores de escola dominical e do culto à noite fazem um trabalho dedicado. Não é fácil cuidar de criança e muito mais cuidar dos filhos dos outros. E sem ganhar um tostão. Alô? Aí você ainda vai lá se queixar, né? Fazem um trabalho maravilhoso. Eu conheci um pastor que se converteu aos 8 anos de idade. Pastor na Ilha da Madeira. O pastor Jeremias trazia muito para BH para dar aula para a gente, como um pastor e seminarista. 8 anos de idade. Ele conta como foi a conversão. Uma professora de escola dominical. Foi um agente de Deus para transformação, para conversão,
para inculcar verdades eternas no coração daquela criança. Uma nação foi abençoada porque uma mãe pagou um preço. Porque pessoas se ajuntaram para dizer: você não vai ser como seu avô e como seu pai. Bom, a gente está olhando o lado da influência, né? De ser influenciado. Agora presta atenção, quantas vezes você foi agente de Deus para ajudar a mudar a vida de alguém? Porque a gente muitas vezes quer receber muito, né, irmãos? É natural do nosso pecado que habita no nosso coração. Egoísmo, interesse, essas coisas que nós sabemos, nós mortais pecadores sabemos. Na hora de fazer para o outro, a gente puxa o freio de mão, trem de pouso. A gente só quer receber. Mas a pergunta é: qual foi a vez? Quem são as pessoas? Que alguém pode contar uma história, fulano de tal influenciou a minha vida, eu estava num momento difícil, estendeu a mão, trouxe uma palavra, não deixou fazer uma besteira. Você é agente na vida de pessoas. Pessoas vão lembrar de você, de que você passou na vida delas, na história delas, fazendo mudança, sendo agente de Deus, para que você fosse diferente do seu avô e de sua avó, do seu tio, do seu pai, da sua mãe. Então, irmãos, síndrome de Gabriela, jamais. Ser agente de transformação, sempre. Outra coisa me chama a atenção na história desse homem. É que ele se achou ao se achar a Bíblia. Israel, você lembra, vinha de 2 reinos terríveis. Do seu avô, Manassés, reinou mais de 50 anos. Seu pai, 2 anos, vamos lá, 54 anos. É um tempo longo. Se a gente está aqui em 2018, desconte aí 50 anos, vai dar 65. É um tempo longo. Eu estou ruim de matemática, né? É mais ou menos isso aí. Mas é um tempo longo. É uma construção cultural histórica de abandono, de dificuldades terríveis. E esse homem chega ao trono e resolve comer pelas beiradas. Ele autoriza uma reforma no templo em Jerusalém. A coisa é tão grave, porque tinha templo, mas não tinha a lei de Deus. Ninguém sabia onde estavam os livros. Por acaso, o sumo sacerdote, Ilquias, chega lá e diz: nós achamos aqui um rolo de livro. E a gente nem sabia que existia. Meus irmãos, tem templo, mas não tem Bíblia. Que coisa terrível. Numa reforma, procurando não sei o quê, eles acham a Bíblia, acham a palavra de Deus. Aí levam a palavra de Deus para o rei. O versículo de número 8, do capítulo 22, diz: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Sabe por que encontrou? Porque estava perdido. Eu vou dizer uma frase de efeito, e quero que essa frase de efeito faça muito efeito na sua vida. Você precisa encontrar a sua Bíblia na sua casa. Está lá, mas você não encontrou. Alô? Alguém me escuta? Irmão, você tem que ler a Bíblia. Mas não é só ler a Bíblia. Olha o que aconteceu. Aí o secretário disse: o que eu faço com esse negócio? Guardo de novo? Ele teve uma ideia brilhante: vou levar para o rei. Versículo de número 10. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote que entregou o livro, e Safã leu para o rei. Versículo 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias. E ele dá uma porção de ordens para que mudanças fossem efetuadas, convocou Israel para um concerto, mas eu quero a princípio olhar para a atitude emocional desse homem. Irmãos,
Emoção não é tudo. Preste atenção. Emoção não é tudo. Mas a emoção sinaliza alguma coisa. Eu sei que a emoção pode ser enganosa. Histeria é uma emoção. E é o excesso da alegria. A ira é uma emoção e de uma forma desproporcional derruba muralhas. Mas a boa emoção tem que estar presente na nossa vivência espiritual. Falei hoje de manhã que as nossas emoções têm que estar debaixo do senhorio de Cristo. Porque as nossas emoções fazem parte da nossa vida espiritual. Não só as nossas ações. Se obedeci ou não. Isso é ação. Mas o que é mãe da ação são as emoções. São as intenções. É o que me leva a fazer as coisas. O que me levou? Por que me levou a fazer? São as nossas emoções. Eu tenho medo de um cristianismo sem emoções. Morro de medo. E eu falo sem emoções que sinalizem espiritualidade. Nós corremos um sério risco, irmãos, de ler a Bíblia para ter conhecimento. Mas o coração não arde mais quando lê a Bíblia. Não arde mais. Quantas vezes você se emocionou numa pregação, numa leitura da Bíblia, numa música? Você tem vontade de estar na presença de Deus? Aquela vontade, emoção. Como disse o salmista, minha alma tem sede de Deus, é emoção. Ou quando irei, me verei diante da face de Deus, emoção. A minha alma suspira, emoção. Às vezes eu vejo um cristianismo tão apático, tão indiferente. Se a nossa emoção não está equilibrada nesse caminho, nessa linha, irmãos, a nossa espiritualidade não está boa, nós não estamos bem, nós precisamos ter um encontro com Deus, nós precisamos ter um encontro com a palavra de Deus, para chorar como esse homem chorou. É essa sensibilidade que muitas vezes tem nos faltado. Uma religiosidade sem emoção que não nos leva à ação. Uma frieza litúrgica, uma frieza em relacionamentos, uma apatia, um distanciamento, um olhar vazio. Meus irmãos, quando ele leu a Bíblia, esse homem rasgou suas vestes. Esse homem chora. Eu me lembro do episódio final do livro de Lucas. Os dois discípulos descendo para Emaús. Quando eu for para Israel, uma vez eu disse, eu tenho que conhecer esse caminho que desce para Emaús. E Deus me deu uma bênção, porque sem querer eu descobri o caminho que desce para Emaús. Eu estava lá na casa de Obed-Edom, onde era a casa de Obed-Edom, e o guia disse, olha, aquela estrada que vocês estão vendo é aquela estrada que desce para Gaza, onde os discípulos desciam e Jesus veio ao encontro deles e começou a conversar com eles. E meu coração se encheu de alegria, porque eu quero sempre que Deus fale, meu coração sinta. Que uma emoção boa venha ao meu peito. Aquela história diz que Jesus perguntou por que eles estavam tristes. E eles disseram, será que você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos, daquilo que aconteceu em Jerusalém? E Jesus disse, não estou sabendo de nada. Não sabias que Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado, que fez prodígios aqui, foi morto, e toda a nossa esperança foi embora? E Jesus deixa eles contarem suas dores, suas lástimas, suas feridas. Até que um momento Jesus diz, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que diz as Escrituras. Eles estavam daquele jeito, porque faltava acreditar na palavra. Eles estavam abatidos e tristes, desanimados, porque eram nécios, tardios em crer no que a palavra de Deus falava. E Jesus, começando dali, foi expondo a razão da esperança deles. Depois que Jesus foi embora, diz que Jesus entra, eles convidam Jesus, fica Senhor, porque já se faz tarde.
Jesus parte o pão, some e eles fazem um comentário. Não nos ardia o coração quando ele falava conosco, meus irmãos. O que falta não é novidade, o que falta não é um dinamismo, o que falta é o seu coração se aquecer de novo. O que falta é você vibrar de novo. O que falta é você rasgar suas vestes. O que falta, na verdade, irmãos, é choro. O livro de Neemias é um livro impactante porque fala de um homem que abriu mão de tudo. E quando ele recebeu notícias de Jerusalém destruída, ele senta e chora. Basta ler o capítulo 1, capítulo 2. O que nos falta, irmãos, é chorar. E não é mal chorar. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Se você não é capaz de chorar nos destroços da sua ruína de vida, você está igual Laodiceia. Não a nossa secretária, mas Laodiceia é a igreja de Laodiceia. Aí as pessoas estão se acomodando, nós estamos mortos, não estamos nem frio nem quente, está bom, melhor do que está frio. Não! A Bíblia diz: vocês são mornos, você não é nem frio nem quente. Jesus censura. E meus irmãos, eu não falo isso para botar dedo em ferida de ninguém, eu falo isso porque eu acho urgente que a gente tome uma atitude de buscar a emoção certa. Sabe como é que você vai conseguir? Vá para o chão. Eu vou contar uma experiência. Antes de casar, eu fui para o meu primeiro ministério. Com 22 anos eu fui ser pastor. Eu olho meus filhos aí, fazendo 22, outro fazendo 24 anos. Eu digo: meu Deus, eu era menino e era reverendo. Era menino. E era chamado de reverendo. Eu lembro que no começo do ministério, um negócio estranho, uma frieza, uma tristeza no meu coração. E eu não estava entendendo por que eu estava assim. Mas as minhas emoções não estavam bem. Eu não estava bem. Eu lembro como se fosse ontem, mas eu gosto de dizer hoje. Que na porta do meu escritório eu entrei, me joguei no chão e disse: Senhor, não sei o que está acontecendo, mas tem misericórdia de mim, eu não quero ficar assim. Eu comecei a chorar. Foi como se uma mão tirou aquele peso de mim. E eu pude sonhar, pude sorrir, eu recobrei ânimo. Então não se acomode. Ache a palavra de Deus. Ache a palavra de Deus na sua casa. Leia a palavra de Deus. Confesso. Eu sei que é uma prática da Igreja Maranata e que é errada porque se faz todo instante. Mas eventualmente, uma coisa bem esporádica, há momentos cruciais em nossa vida que eu posso pedir a Deus uma palavra, orar: Senhor, fala comigo. Eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo. Eu não quero que isso seja horóscopo de crente, porque tem crente que fica assim: Senhor, fala comigo. Judas se enforcou. Não, Senhor. Senhor, fala comigo agora. Vai tu e faz o mesmo. Eu não sou desses que fazem da Bíblia um horóscopo. Mas eu sei que há momentos na vida da gente, únicos, momentos assim cruciais, que eu já fiz e Deus falou muitas vezes comigo. Muitas vezes. Fala comigo, Senhor. Mas eu gosto mais é de pegar a Bíblia e lendo. Aí chega no versículo, é como se ele iluminasse. É como se algo que eu nunca tivesse visto ali, Deus falando comigo. Eu digo: mas eu nunca vi isso aqui na Bíblia. E vem dentro da minha conjuntura, da minha situação, uma leitura corrida da Bíblia. Não é algo que eu abri para que Deus falasse. Eu resolvi ler o livro de Atos. Resolvi ler Salmos.
E Deus falou comigo. Deixa Deus falar comigo, mas você tem que ler a Bíblia. Você está sem vontade de ler a Bíblia e orar? Sim, eu estou sem vontade de orar e ler a Bíblia. Mas comece e confesse. Você vai ver que a vontade não vai vir. Chega. Por fim, queridos, ninguém vive de projetos. A gente vive de execução de projetos. Projetos são fundamentais. Projeto é pensar antes. Planejar antes é muito bom. Jesus fala que quando a gente vai construir uma casa, tem que planejar antes. Projete o que você quer para a sua vida. Faça um projeto espiritual. Eu quero isso na minha vida espiritual. Não estou falando de uma casa, de um carro. Estou falando, eu tenho que orar, no mínimo, por dia, 20 minutos. Só isso, pastor. Para quem não ora 5, 20 é bom demais, não é não? Vai começar? Para quem lê a Bíblia, um versículo por dia, lê 3 capítulos, já é bom, não é não? Lê 2, pronto. Negociamos. Nem você, nem eu. Lê 2. Mas comece. Ponha por obra. Eu vou depois convidar vocês para ler o restante do versículo 22 e 23. O restante do capítulo 22 e o capítulo 23 são ações que esse homem fez depois dessas mudanças na vida dele. É uma lista inacabável de ações. Ele vai lá e destrói o altar a Moloque. Moloque era o deus. Eu fui nesse vale onde os filhos eram oferecidos a Moloque. Era uma imagem de bronze de um ser infernal e feio, que ele tinha as 2 mãos assim nesse formato. Sabe o que se colocava? Fogo nessa imagem de bronze. Quando ela estava ali vermelha, colocava-se os filhos no braço de Moloque. A criança era morta frita. Ele vai lá e manda derrubar tudo. Mas estava macho. Aquele negócio da intrepidez de Atos, é só o Espírito Santo que dá esse tipo de intrepidez, irmão. Não é vontade sua, do seu coração, não. É intrepidez do Espírito. É quando a gente resolve algumas coisas no nosso coração, na nossa vida espiritual, nas nossas emoções. As nossas emoções serão decisivas. Versículo 12 do capítulo 22, derrubou os altares que os seus antepassados haviam erguidos no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor, manda derrubar. É a ordem de Josias. E ele profanou os altares pagãos. Como? Pegando os ossos dos adoradores dos demônios que eram representados por aquelas imagens e jogou, porque isso profanava. Ali não poderia mais se adorar, porque ossos humanos estavam sendo colocados nos altares desses deuses, dos amorreus, etc, etc. Todo o capítulo 23 são ações desse homem, porque ele não se acomodou na sua vida e resolveu mudar a sua história. Ele entendeu que o seu nome não era Gabriela, nem Gabriel. Seu nome era Josias. E ele fez diferença. Esse homem procurou a emoção certa, provinda da palavra do Senhor. Procurou agir e não apenas ser impactado em um culto de domingo, sair daqui sentido, oh Deus, tem que mudar, chega segunda-feira, esqueceu de tudo. Tudo! Se não virar ação, irmão, vira inanição, você morre. Olhando para a palavra de Deus, a gente tem que aprender então a ser como Josias. E levantar e dizer, daqui para frente, como diz o filósofo, tudo vai ser diferente. E é uma postura do nosso coração. Qual tem sido a reação do seu coração ao que eu estou falando? Podem ser 2. Uma,
de raiva. O que é que esse pastor está falando? O que é que ele pensa que é? Né? Ficar apontando meus defeitos. Aí você está com um pouco de raiva de mim. Aí eu vou para o meu avô. É melhor você ficar com raiva de mim do que eu ficar com raiva de você. Ou você pode dizer, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. E eu não vou deixar em vão, não vou deixar passar o que eu ouvi hoje. Porque eu quero que a minha vida seja diferente. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Esse é um momento seu. Apesar de ser um momento coletivo, é também um momento individual. Porque só você e Deus sabem as áreas que você precisa trabalhar. Os medos que você tem que romper. Só você sabe as emoções que te prendem e que não te fazem voar nas asas do Espírito. Só você e Deus sabe. Então, coloque sua vida no altar do Senhor. Diga, Senhor, não quero viver a vida dos meus avós e pais. Senhor, não quero mais viver uma vida sem a emoção que me leva para frente. Senhor, eu não quero viver com a Bíblia perdida lá em casa. Eu quero achar a palavra do Senhor. Senhor, eu vou tomar atitude para que o sentimento vire ação. E que eu possa ser agente de transformação na vida de outros. Quero ser como um vaso na mão de um oleiro. Para a glória do Senhor.